Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, dia 25 de agosto de 2025. Nós estamos refletindo sobre o livro do mês da Bíblia. Uma proposta libertadora, a carta de Paulo à comunidade de Roma, do Frei Carlos Mestres e do Francisco Orofino, publicado pelo CEBI. Se você deseja acompanhar as nossas reflexões, compre o livrinho lá no site www.cebi.org.br. Hoje nosso terceiro círculo bíblico, nosso terceiro encontro do círculo bíblico. Sem a fé em Deus, ninguém se salva. Sem a fé em Deus, ninguém se salva. E a leitura nós estamos fazendo da Bíblia das edições paulinas. A leitura de hoje, Romanos 2, de 12 a 24. Romanos 2, de 12 a 24. Vamos lá. De fato, quantos pecaram sem a lei? Sem a lei, perecerão. E quantos pecaram sob a lei? Pela lei, serão julgados. Pois não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas aqueles que agem de acordo com a lei é que serão justificados. Quando os gentios que não têm a lei naturalmente fazem o que está prescrito na lei, eles, ainda que não tenham a lei, são lei para si mesmos. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, e sua consciência e seus pensamentos testemunham isso conjuntamente, ora acusando, ora defendendo. No dia em que Deus julgar, por intermédio de Cristo Jesus, de acordo com o meu evangelho, o que está escondido nos seres humanos. Se, porém, tu, que te denominas judeu, te apoias na lei e te orgulhas em Deus, tu que conheces sua vontade e, instruído pela lei, sabe discernir o que é melhor, convencido como estás de seres guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, educador de insensatos, mestre de crianças, tendo a formulação do conhecimento e da verdade que está na lei. Tu que ensinas a outros, a ti mesmo não ensinas? Proclamas que não se deve roubar e roubas? Proíbes o adultério e cometes adultério? Abomina os ídolos, mas é um saqueador de templos? Tu que te orgulhas na lei, desonras a Deus pela violação da lei? Como está escrito, o nome de Deus, por vossa causa, é blasfemado entre as nações. Romanos 2, versículos 12 a 24. Sem a fé em Deus, ninguém se salva. Então, a leitura que nós acabamos de ouvir convida-nos a meditar sobre a maneira de vivermos a nossa fé. A maneira de vivermos a nossa fé. Agora, depois de adultos, vivemos a mesma fé, mas de um modo diferente. Quem vive no interior, na roça, vive a fé de uma forma diferente das pessoas que vivem aqui na periferia.
das grandes cidades. Os indígenas da Amazônia vivem a fé no mesmo Jesus, mas do jeito deles. Diferente dos negros na África. Mas para todos, indistintamente, vale a advertência de Jesus que dizia: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai, que está no céu. Mateus 7, versículo 21. E aí, temos duas perguntas para ajudar na nossa reflexão. E você, como vive a sua fé em Jesus? Quando pensa em salvação, você pensa em quê? No texto que ouvimos e que estamos meditando, Paulo compara e confronta a maneira diferente de judeus e pagãos observarem a lei e viverem a fé em Jesus. Você que vai reler novamente a leitura de hoje, Romanos 2, versículo 12 a 24, fique com essa pergunta na cabeça. Quem realmente faz a vontade de Deus? Quem realmente faz a vontade de Deus? E depois que você ler novamente a leitura, faça um momento de silêncio. E depois traga o texto da carta para a sua vida. Respondendo a 3 perguntas. Qual parte do texto mais chamou a sua atenção? Por quê? Qual parte do texto mais chamou a sua atenção? Por quê? Segundo o apóstolo Paulo, quem faz a vontade de Deus? E por último, o que tudo isso nos ensina hoje? O que tudo isso nos ensina hoje? Uma frase define todo esse capítulo essa parte do capítulo que nós lemos hoje, né? Ter a lei não garante a salvação. Ter a lei não garante a salvação. Então, as frases-chave de cada versículo, né? Do capítulo 2, versículo 1 a 11, diante de Deus, judeus e pagãos são iguais. 2, 12 a 16, não basta ter e ouvir a lei para ser salvo. 2, 17 a 24, provocações de Paulo para os judeus. E que valem para nós hoje ainda. Romanos 2, 25 a 29, a circuncisão também não garante a salvação. Então vamos refletir. Romanos 2, de 1 a 11, diante de Deus, judeus e pagãos são iguais. Neste círculo, Paulo compara a situação dos judeus com a situação dos pagãos diante de Deus. Ele conclui que não existe diferença nenhuma. Nenhuma. Tanto os judeus com a lei, quanto os pagãos sem a lei, ambos vivem na injustiça, afastados de Deus. A lei não confere nenhum privilégio nem preferência. A única possibilidade de acesso a Deus, de sentir-se acolhido por Deus, é a fé
sem mérito algum da parte dos que acreditam em Deus. Haverá tribulação e angústia para todo aquele que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois Deus não faz distinção de pessoas. Isso é sempre bom lembrar. Deus não faz distinção de pessoas. Então você que conhece alguma pessoa que vive discriminando os outros, vive fazendo chacota dos outros, por serem diferentes, por crerem diferente, cuidado. Deus não faz distinção de pessoas. Romanos 2, versículos de 12 a 16. Não basta ter e ouvir a lei para ser salvo. Não basta ter e ouvir a lei para ser salvo. Paulo continua comparando a situação dos judeus com a situação dos pagãos. Segundo ele, todos os que pecaram sem a lei também perecerão. Todos os que pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Pois não são aqueles que ouvem a lei que são justos diante de Deus, e sim aqueles que praticam o que a lei manda. Os pagãos não têm a lei. Mas embora não a tenham, se eles fazem espontaneamente o que a lei manda, eles próprios são lei para si mesmos. Eles assim mostram que os preceitos da lei estão escritos em seus corações. A consciência deles também testemunha isso, assim como os julgamentos interiores que ora os condenam, ora os aprovam. Em Romanos 2, versículos 17 a 24, as provocações de Paulo para os judeus. No fundo, o que Paulo quer dizer é que o fato de os judeus terem a lei não é nenhuma vantagem. Paulo interpela e provoca os judeus. Eis as provocações. Você que se diz judeu, que se apoia sobre a lei e que convoca seu orgulho em Deus. Você que conhece a vontade de Deus e instruído pela lei, sabe distinguir o que é melhor. Você que está convencido de ser o guia dos cegos, a luz daqueles que estão nas trevas, o educador dos ignorantes, o mestre das pessoas simples. Por quê? Você possui na lei a própria expressão do conhecimento e da verdade? Muito bem. Muito bem. Você ensina aos outros e ainda ensina a si próprio. Isso acontece direto. Você prega que não se deve roubar e você mesmo rouba. Nas nossas comunidades tem, infelizmente, um monte de gente assim, né? Você proíbe o adultério e você mesmo o comete. Já fui em palestra em que eu via algumas coisas assim e olhava para a pessoa e falava, engraçado, né? Bom, você odeia os ídolos, mas rouba os objetos dos templos. Você se gloria da lei, mas desonra a Deus, transgredindo a lei. Assim diz a Escritura, por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Romanos 2, 25 a 29. A circuncisão também não garante a lei. Não garante a salvação, melhor dizendo. O que Paulo quer deixar bem claro, tanto para judeu como para pagão e para todos nós, é o seguinte. A circuncisão é útil quando você pratica a lei.
Mas se você desobedece à lei, é como se não estivesse circuncidado. Se um pagão não circuncidado observa os preceitos da lei, não será tido como circuncidado, ainda que não seja. E o pagão que cumpre a lei, embora não circuncidado fisicamente, julgará você que desobedece à lei, embora você tenha a lei escrita e a circuncisão. De fato, aquilo que faz o judeu não é o que se vê, nem a marca visível na carne que faz a circuncisão. Pelo contrário, o que faz o judeu é aquilo que está escondido. E circuncisão é a do coração. E isso vem do Espírito e não da letra da lei. Tal homem recebe a aprovação não dos homens, mas de Deus. Mas de Deus. Nessa parte da carta, Paulo acusa os judeus de se apegarem a privilégios, em vez de se apegarem ao plano da salvação de Deus. Quantas pessoas hoje nas nossas comunidades, paróquias, dioceses, prelazias, se apegam a privilégios e acham que estão certos, hein? Se pegam a privilégios e não se apegam ao plano da salvação de Deus. Assim ele vai preparando o terreno para poder comunicar o centro de sua mensagem. O que salva tanto aos judeus como aos pagãos e a nós é a fé em Jesus Cristo que morreu e ressuscitou por nós. A fé nos escritos paulinos. Em seus escritos, Paulo faz um confronto entre a salvação pela observância da lei e a salvação pela fé em Jesus Cristo. Esse ponto central já vinha sendo anunciado na carta aos Gálatas. Leia a carta aos Gálatas. Abre aspas, aprendemos que o ser humano se justifica não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É por isso que temos fé em Jesus Cristo, esperando sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Gálatas 2, versículos 15 a 16. Para fundamentar seu raciocínio, Paulo faz o confronto entre a figura de Moisés, que é o símbolo maior da lei, e a figura de Abraão, que simboliza a fé. Ora, Abraão é anterior a Moisés e foi justificado pela graça de Deus. Abraão seguiu o caminho da fé antes da existência da lei. Para Paulo, Abraão é o protótipo da pessoa que vive da fé. Abraão é o protótipo da pessoa que vive da fé. Ao ressaltar o processo de vida de Abraão, Paulo sugere que a fé consiste em um ato de total confiança na realização das promessas divinas. Esse é o grande exemplo de Abraão, já que, por acreditar, entregou toda a sua vida ao plano de salvação de Jesus. Como Paulo ressalta, Abraão jamais vacilou na fé. A pessoa de fé, semelhante a Abraão, deve direcionar toda a sua vida às propostas trazidas pelo Cristo. A nossa fé em Cristo consiste em entregar toda a nossa vida a Deus, assim como Jesus fez com a vida dele. Que forte isso! A pessoa de fé, semelhante a Abraão,
deve direcionar toda a sua vida às propostas trazidas pelo Cristo. A nossa fé em Cristo consiste em entregar toda a nossa vida a Deus, assim como Jesus fez com a vida dele. Nó, que forte! Esse é o nosso terceiro círculo. Esse é o nosso terceiro círculo. Fico pensando que a carta, ela desmascara a hipocrisia. Há pagãos que, apesar de não serem circuncidados, são melhores que os judeus, que são circuncidados. Quantas pessoas na nossa sociedade que não participam da mesma vida de comunidade que nós, exercem serviços mais profundos do que os nossos. É como os antigos costumavam a dizer: o hábito não faz o monge. O que importa é a circuncisão do coração. Na linha do que já dizia o Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Circuncidem o coração e nunca mais tenham cabeça dura. Porque o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Senhor grande, valente e terrível, que não faz diferença entre as pessoas e não aceita subornos. Até a próxima segunda-feira. Paz e bem. Um beijo grande. Um forte abraço. Vida longa e próspera.